Antes de qualquer coisa, quero desejar a cada um de vocês um dia muito mais que abençoado e repleto do amor de Deus e falar para vocês que a quarta-feira hoje na política já começou pegando fogo. Ao começar por informações importantíssimas, uma jornalista que conhece muito bem os bastidores da Casa Branca acabou de revelar toda a verdade por trás do vaza-toga, com informações privilegiadas que você vai ver nesse vídeo. Mas não é só isso não. Recuo do ministro Alexandre de Moraes, e ele conseguiu o que ele menos esperava. Segundo informações, parece que tem ministros furiosos com o ministro Alexandre de Moraes. O racha só cresce dentro do STF. E mais, aliado de Bolsonaro, diretamente dos Estados Unidos, acabou de revelar uma verdadeira bomba. Nomes importantes de pessoas dentro da Câmara do Deputado, viu? Tô falando de político que diz que bate de frente com o sistema, mas que na verdade é lobo com pele de cordeiro. E vai ser revelado tudo para vocês nesse vídeo. E ainda tem uma notícia que pegou o Brasil inteiro de surpresa. Será por causa da Lei Magnix? O ministro já fala até mesmo em sair do cargo. Ainda tem exoneração, tudo isso e muito mais nesse vídeo. Só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar seu like e se inscrever no canal. E já vamos começar com a cereja do bolo para vocês. Olhem tudo o que está acontecendo por trás dos bastidores que vocês ainda não sabiam sobre a vaza-toga. Mas antes, olhem o que disse William Vac. Se a gente perguntar para o Supremo quantas vozes o Supremo calou, nem mesmo o Supremo vai saber dizer. E aí eu queria trazer uma fala aqui do próprio Eduardo Talhaferro, nessa reportagem mais recente da Gazeta do Povo, em que ele traz a informação de que pelo menos 3.000 perfis receberam ordens de silenciamento através do TSE, mas a gente sabe que é muito mais, eu ouso dizer que são dezenas de milhares, porque nas minhas redes sociais eu já recebi milhares, impossível contar quanto, mas milhares, é recorrente desde 2019, quando começou a censura forte no Brasil. Naquela época, a revista Cruzoé e ao site antagonista, mas depois há vários perfis e pessoas de direita, sempre de direita, né? Eu recebo mensagem das pessoas dizendo: eu precisei criar uma nova conta porque a minha foi bloqueada sem nenhuma explicação. Então, não é nem só por ordem do Supremo ou do TSE que virou um puxadinho do Supremo, também por causa dessas agências que eu chamo de agências de picaretagem, contratadas pelas redes sociais para cumprir ordens ilegais do ministro Alexandre de Moraes, que inclusive nas ordens mandava o aviso de que não pode ser dito para a pessoa que vai ser silenciada que a ordem vem do judiciário. Então, a pessoa que tentasse descobrir por conta própria o que estava ocasionando aquela censura. O Talhaferro fala o seguinte: do tempo que ele trabalhava no TSE, Tribunal Superior Eleitoral, e vamos lembrar que isso foi durante as eleições de 2022, quando Lula foi alçado de volta à cena do crime, para usar as palavras tão bem colocadas por Alckmin, em 2018, quando o Alckmin ainda era adversário e não comparsa. O Talhaferro falou o seguinte: não tínhamos treinamento, éramos um gabinete receptivo. Receptivo significa recebe ordens e cumpre. TSE, Tribunal Eleitoral, atuando quase como uma delegacia de polícia. Aí ele fala o seguinte, gravíssimo isso aqui: as informações vinham dos parceiros. Quem são esses parceiros? Felipe Neto? O pessoal da Mind8? Aqueles influenciadores digitais de extrema esquerda, pichuleco do Lula, que recebiam dinheiro da Secom para ficar falando mal de Bolsonaro e de seus apoiadores e denunciando todos os perfis de direita para que o TSE aplicasse alguma punição? As informações vinham dos parceiros do gabinete do ministro Alexandre de Moraes, dos servidores do TSE. Era uma metralhadora de combate à direita, nunca à esquerda. Então isso a gente já sabia, está tendo só agora a confirmação de alguém que esteve lá dentro do sistema, na máquina de repressão, na máquina de censura. E para finalizar, isso só existe no Brasil atual, não só porque tem tiranos aí em cargos públicos, mas porque tem uma imprensa brasileira pichuleco que vive de dinheiro público batendo palma para a tirania. O ministro do Supremo jogou para o alto o que se chama em linguagem de direito prudência. E aparentemente explodiu o que se descrevia como conversas de bastidor em Brasília, envolvendo também figuras do Supremo, para baixar a temperatura. O que aconteceu agora foi elevar a fervura sem que ninguém consiga, nesse momento, calcular até onde chega. Em Washington, há poucas dúvidas de que a domiciliar de hoje vá ser interpretada como resposta pessoal de Moraes à imposição contra ele da Lei Magnitsky.
Já tem até uma nota do Departamento de Estado condenando a prisão domiciliar como violação de direitos humanos. Possivelmente, o que está sendo colocado em marcha são novas sanções contra o STF e o próprio governo brasileiro. Aqui dentro, Moraes, na prática, afasta Bolsonaro do processo eleitoral. Abre o semestre no Congresso em ambiente de enorme tensão e hostilidade ao governo e ao judiciário. E coloca o que se possa chamar de amplo espectro de direita no Brasil diante de fracionamento acentuado. Bolsonaro desafiou, Moraes dobrou a aposta, Trump está com um enorme porrete na mão e falando grosso. Difícil acreditar que isso acabe bem. Ocupado, então, muito do vídeo no Instagram. Eduardo Talhaferro responde: Lara já fez até prova disso. Marco Antônio Vargas: o absurdo é idiota dizer que tem orgulho da mãe. Eduardo Talhaferro: vamos fazer uma surpresa para a diplomação. KKKK. Não, RSS. Risos, risos, risos. Estou documentando tudo. Eduardo Talhaferro continua: hoje o ministro disse que assinaria o bloqueio da conta dela. Cara, mas que bando de bandido, cara. Não tem escrúpulo nenhum, nenhuma imparcialidade. Esses caras, isso é o poder judiciário. É muito pior do que os diálogos da Vaza Jato, que eu volto a dizer. Muito pior do que Sérgio Moro. O gabinete do ministro no TSE e no STF conversando clandestinamente, ilegalmente, combinando o que fazer, com antecedência, chamando a deputada federal mais votada do Brasil de idiota. Falando da mãe, dizendo que querem ferrar com ela, dizendo que iam fazer surpresa para a diplomação dela. E vão me dizer que processos no TSE e no STF são legais? Quem fala isso, quem fala que não é nada demais, é cúmplice desse regime, dessas violações de direitos humanos. Lamento, não dá para dizer que isso é normal. Por causa desses mafiosos, a Carla Zambelli está hoje numa prisão na Itália, exilada, longe da família. Mas o tiro vai sair pela culatra. Eu trouxe aqui no final de julho a carta de 15 membros do Parlamento Europeu que iniciaram um movimento em defesa das sanções da União Europeia ao pseudo-juiz Alexandre de Moraes. Um dos signatários, o Carlo Fidanza, é líder do partido da primeira-ministra italiana Giorgia Meloni no Parlamento Europeu. Outra integrante do partido, do Fidanza e da Meloni, é a Antonella Sberna, que é vice-presidente do Parlamento Europeu. Vice-presidente, nós estamos falando de pessoas influentes. Então não tenham dúvida. Assim como Alan dos Santos, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo, foram estopins em relação às ações contra a ditadura brasileira no Supremo Tribunal Federal, pessoas como Carla Zambelli serão estopins para que a Europa siga os passos dos Estados Unidos. E eu digo a vocês que o sancionado violador de direitos humanos Alexandre de Moraes ficará ilhado no Brasil, junto com quem continuar a apoiá-lo. Nós, inclusive, estamos vendo data de passagem, agendas na Europa, no Parlamento Europeu. Infelizmente, eu tenho tido que produzir uma quantidade gigantesca de documentação aqui nos Estados Unidos ainda, porque a gente ainda tem algumas etapas para serem produzidas, mas eu quero poder me voltar para a Europa. Quero que as pessoas respondam no chat se acham que eu devo me voltar para a Europa. Porque eu quero falar sobre o Alexandre querendo agora botar o Bolsonaro na papuda, mas antes quero pedir o seu apoio, inclusive para que eu consiga seguir com essa frente de trabalho. Você pode me ajudar se tornando meu apoiador, custa pouco mais de $5 por mês. www.paulofigueiredoshow.com/apoie, $5 por mês, quantia irrisória, uma promoção do Big Mac. Você pode se tornar meu apoiador. Quase todo mundo das mais de 60 mil pessoas que estão nos assistindo podem se tornar apoiadores. Clica no link aqui da descrição. Tem o cupom P Figueiredo Show. E tem uma parcela da população que está melhor,
que são aqueles que são os meus patrões Gold, que não precisam estar milionários. É uma quantia de $500 por ano. Não dá nem uma passagem para um lugar bacana. $49 por mês, você pode se tornar meu patrono Gold. Além de apoiar meu trabalho como apoiador, que você tem acesso a todo o conteúdo exclusivo, tem desconto nos meus cursos, tem acesso ao nosso grupo de WhatsApp. Aliás, eu vou mandar hoje no grupo de WhatsApp uma surpresa a respeito do escritório Alexandre de Moraes, ou melhor, escritório Barsi de Moraes, que chegou para mim num relatório hoje. Vou mandar para vocês no grupo hoje. Bem engraçado. Mas entendam. Os bolsonaristas da coisa exata do que eles estão fazendo, que é um golpe do Estado. Vejam isso, gente. Esta fala de Mark Schallenberg é perfeita. Eles estão acusando o Bolsonaro de algo que eles fazem. Segundo Mark Schallenberg, golpe de Estado. E agora vocês vão ficar chocados. Tentem não se emocionar. O dossiê Moraes acabou de soltar mais uma vítima. E o que ela vai revelar aqui é estarrecedor. Olhem isso, gente. Prestem atenção. Que nós recebemos pelo dossiemorais.com.br. A situação da Alessandra nos tocou por tão pesado que foi o que ela passou, ela e seu marido, o que ela ainda passa em razão dos abusos do ministro Alexandre de Moraes. Veja o restante. Quando eu recebi meu alvará, Lucas, eles me colocaram no sanatório, eles me colocaram na solitária por 24 horas para me sair de lá e ficar quieta, não falar com ninguém. No entanto, por isso que as mulheres têm medo de falar. É muita revolta, Lucas, porque nós precisamos que os governadores, que os deputados, que os senadores se levantem. Nós precisamos impeachment Alexandre de Moraes. E você que está me ouvindo, que está em casa, vai para as ruas. Não é por mim, é pela tua família, é por você, é pelo futuro do teu filho, é pro futuro dos seus netos. Desculpa, Lucas, no trabalho. Temos que agradecer o trabalho brilhante que a Gazeta do Povo fez, porque é trazendo essas histórias com o dossiê Moraes, com os jornais de direita, que nós faremos, finalmente, o impeachment de Alexandre de Moraes. Sábado, 30 de agosto de 2025, eu não queria dormir sem falar sobre essa decisão de hoje absurda, desumana, arbitrária do senhor Alexandre de Moraes. Ele permitiu que a polícia entre na garagem e também no quintal da casa de Bolsonaro, desconsiderando a sua esposa Michele e a sua filha menor, Laura. Pois bem, a minha conversa é com o governador de Brasília, Dr. Ibanez Rocha. Dr. Ibanez, o senhor é um jurista reconhecido aqui em Brasília. E o senhor também, por força do cargo, é o chefe da Polícia Penal de Brasília. Então, eu queria trazer um questionamento para o senhor esclarecer para a população. Porque a Polícia Penal de Brasília, ela tem a sua base na Lei 3.669 de 2005, com alterações posteriores. E nessa lei, em seu artigo 3º, está dito que os ocupantes dos cargos da carreira são lotados na Secretaria de Segurança Pública com exercício nas unidades do sistema penitenciário do Distrito Federal. Então, pergunto ao senhor, em primeiro lugar, a casa do Bolsonaro, o senhor considera uma unidade do sistema penitenciário do Distrito Federal? As atribuições da Polícia Penal estão elencadas no artigo 7º dessa mesma lei. Em seus 31 incisos, tudo é referente à execução penal e ao sistema penitenciário do Distrito Federal. Somente no inciso 24 vai falar de fiscalização de outras medidas cautelares, por evidente relacionada ao sistema penitenciário. Veja, Vossa Excelência, que
o braço sujo da Polícia Federal, que está a serviço de Alexandre de Moraes, propôs essas medidas, mas tirou o corpo. Deixou a execução a cargo da Polícia Penal de Brasília. E quero deixar claro, os policiais penais de Brasília não têm qualquer responsabilidade, porque, embora seja uma polícia de natureza civil, estão estruturados na hierarquia e na disciplina e não poderiam descumprir uma ordem administrativa. Portanto, governador, a responsabilidade é sua. O senhor precisa esclarecer para a população de Brasília e do Brasil porque mandou a Polícia Penal de Brasília fazer esse serviço que não é a sua atribuição. E eu digo isso, governador, com muita preocupação, porque se der um problema, o senhor vai assumir a responsabilidade ou o senhor vai agir como agiu no 8 de janeiro, colocando a culpa na Polícia Militar de Brasília? Digo mais, no dia 26 de julho passado, o senhor foi lá na Praça dos Três Poderes para executar a prisão de 2 deputados federais, sem que eles tivessem cometido qualquer crime inafiançável, somente cumprindo determinação de Alexandre de Moraes. O senhor é um parceiro de Alexandre de Moraes, governador? Eu quero trazer esse tema para debate com a comunidade jurídica. O senhor deve uma explicação para a comunidade jurídica, para a população de Brasília e para a população do Brasil. Eu deixo aqui registrada a minha indignação com a decisão de Alexandre de Moraes, mas também a minha insatisfação com a sua permissão da Polícia Penal estar adentrando a casa de Jair Bolsonaro. Eu aguardo uma resposta do senhor, governador. Saiu até mesmo Mônica Bergamo falando: gente, o racha está cada vez pior. Olhem isso. Moraes ficou caro demais para o sistema, ele já entendeu isso. Ao Pleno News, Eduardo Bolsonaro disse que, aspas, Moraes partiu para o desespero das ações isoladas. O deputado federal Eduardo Bolsonaro conversou com exclusividade ao Pleno News nesta terça-feira, dia 5, que falou sobre possíveis sanções ao ministro Alexandre de Moraes do STF. Vindas da Europa, o parlamentar se referiu ao magistrado como, aspas, psicopata e analisou o custo de Moraes ser alto demais, fazendo com que o sistema se desvencilhe dele. O nome por trás de Moraes, Alan dos Santos já falou, é Gilmar Mendes. E segundo Mônica Bergamo, olhem o que vai dizer Jeffrey. Mesmo com o parecer da PGR contrário àquele pedido absurdo da Polícia Federal, Moraes manda a polícia monitorar a área externa da casa de Bolsonaro. E aqui está o ponto. Não é área externa, não. É a própria casa. Terreno é casa. E assim sempre entendeu a lei, a doutrina e a jurisprudência. Por isso que todas essas notícias que eu estou vendo hoje, que estão dizendo que Alexandre de Moraes negou o pedido da Polícia Federal, de policiais dentro da casa do Bolsonaro, não, pelo contrário. A decisão do ministro Alexandre de Moraes é de policiais dentro da casa do Bolsonaro, porque o terreno constitui casa. Assim diz o artigo 150 do Código Penal, no parágrafo 4º. A expressão casa compreende qualquer compartimento habitado. Qualquer compartimento habitado. A sua garagem, o seu terreno, tudo isso é a sua própria casa. E mais, a casa é asilo inviolável, todo brasileiro sabe disso. A Constituição da República, que é a nossa lei maior, artigo 5º, que é cláusula pétrea, é direito fundamental, é direito individual, diz: a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela podendo entrar sem o consentimento do morador. Essa é a regra. Quais são as exceções? Uma das exceções é ordem judicial. Para quê? Para busca e apreensão, por exemplo. Só que a busca e apreensão, ela é momentânea. A busca e apreensão não pode ser por tempo
indeterminado. E não é o caso. Não se tem aqui uma busca e apreensão, não. Alexandre de Moraes determinou que policiais fiquem dentro da casa do Bolsonaro, como eu falei para vocês, terreno é dentro da casa, monitorando. Isso não existe. E ainda que fosse uma busca domiciliar, o que não é o caso, por isso, ilegal essa decisão não é só ilegal quanto ao presidente Bolsonaro. Ela é ilegal também porque ela atinge terceiros que não têm qualquer relação com o caso. Terceiros que não estão sendo investigados, não estão sendo processados. Terceiros que não são o alvo, que é a esposa e a filha do presidente. Isso não é admitido. Olha só o que diz o artigo 248 do Código de Processo Penal. Em casa habitada, quando vão fazer busca e apreensão, o que não é nenhum caso, tá? A busca será feita de modo que não moleste os moradores, mais do que o indispensável para o êxito da diligência. Ou seja, não está aqui preenchidos os requisitos de violabilidade do domicílio, então nem se poderia, neste caso, violar o domicílio do presidente Bolsonaro, e ainda que pudesse, não poderia essa violação atingir a família do presidente de forma a causar constrangimento ilegal, que é o que está acontecendo. Essa decisão, ela é absurda. Ela não é uma busca e apreensão, ela não está nos casos que a Constituição permite a violação do domicílio, ela não constitui uma medida cautelar restritiva da liberdade do artigo 319, ela não faz parte das possibilidades da prisão domiciliar do 318. O que eu estou dizendo para vocês nesse vídeo é que essa decisão não tem amparo legal. E ela não é só ilegal ao Bolsonaro, ela também está atingindo terceiros que não são parte na investigação e no processo, que é a família do presidente. Essa decisão, ela é inconstitucional. E digo para vocês, não tem qualquer amparo legal. O que eu queria mostrar para vocês com esse vídeo? Que o terreno é também casa. Então essa decisão está violando o domicílio fora dos casos que a Constituição permite. Ou seja, decisão inconstitucional. Eu sou Jeffrey Chiquini, eu sou advogado e deixo aqui um grande e forte abraço a todos. Pessoal, eu vou mostrar aqui a fala do cara, do maior traidor que o Brasil já teve, na minha opinião. O maior traidor do Brasil. Depois vocês vão ver a fala dele e dê sua opinião. Esse cara poderia ter evitado que o Brasil chegasse ao ponto que chegou, dessa ditadura vergonhosa e implacável do judiciário. É o cara que poderia ter freado o ditador de toga Alexandre de Moraes. É o cara que poderia ter evitado todo o sofrimento do Bolsonaro e de toda a família do Bolsonaro. É o cara que poderia ter evitado o sofrimento de tantos brasileiros que inocentemente foram presos no dia 8. É o cara que poderia ter evitado a morte do Clezão e outras que tiveram. Esse cara agora, na fala dele, ele revelou quem ele é, o quão ordinário, tão canalha, omisso e covarde ele é e ele foi. O nome dele é Rodrigo Pacheco. Acompanhe. Portanto, não há dois lados quando se defende democracia, não há dois lados quando se defende direito dos mais pobres, e não há dois lados, presidente Lula, quando se defende a soberania do nosso país. Brasileiro que ousa ir para o exterior para trabalhar contra o país é traidor da pátria. Isso precisa ser dito com todas as letras. E esta bandeira do Brasil que está ali, a bandeira do Brasil que está no boné daquela senhora, essa bandeira do Brasil não é para enxugar suor de fascista. A bandeira do Brasil é um símbolo nacional que pertence a todos nós.
a defesa das pessoas mais pobres, a defesa da democracia, a defesa da soberania, são valores inegociáveis e, repito, não há dois lados, não é polarização. Quem está do lado de lá é antipatriota. Quem está do lado de lá precisa ser enfrentado e não deve fazer parte da política, porque a política da divergência, ela existe, ela é muito bem-vinda, mas não se trata de negociar valores que são inegociáveis para o povo brasileiro. Portanto, eu gostaria de instá-los a essa reflexão de que esses valores precisam ser defendidos, como o nosso Estado precisa ser defendido, e não pode ficar refém do populismo, da demagogia, da lacração da rede social, que não coloca estrada para poder rodar, que não coloca hospital. Do STF, Lula já tem candidatos, diz o site. Saída do ministro poderia acontecer já no mês que vem, após ele deixar o cargo de presidente. Não aguentou a pressão? Será que vai sair? Bom, o STF vivia um momento interno delicado. O presidente da corte, ministro Luiz Roberto Barroso, teria demonstrado frustração com o ambiente de divisão crescente entre os colegas e já estaria cogitando deixar o STF após sair do comando do tribunal. As informações foram reveladas pelo site Poder 360 nesta quarta-feira, dia 6. De acordo com o veículo, Barroso tem em público evitado confrontos e buscado suavizar a exposição da corte. Nos bastidores, porém, aliados relatam um sentimento de impotência diante da situação de divisão que tem se estabelecido dentro do STF, segundo o site. Aspas, quem conversa com o presidente do Supremo fica com a impressão de que ele pode sair do tribunal depois dele deixar o cargo no final de setembro. Caso realmente ele saia da corte neste momento, Barroso adiantaria em 7 anos e meio sua aposentadoria, que compulsoriamente só aconteceria em março de 2033. Dos 11 ministros, ele é o magistrado com mais conexão com os Estados Unidos, que seria mais afetado por eventuais sanções do presidente americano Donald Trump, já que tem imóveis em Miami, costuma passar temporadas acadêmicas em Harvard. Bom, gente, é o medo da Lei Magnitsky. Moraes até recuou, é isso mesmo. Mas antes, olhem isso. Foi e denunciar. O documento exige divulgação imediata e integral de todos os pactos celebrados com a corte chinesa. Puta merda, a gente está celebrando pacto com a corte da ditadura chinesa, velho. Quando é que vocês vão acordar? Quando eu falo que o Brasil, né, tem que se aproximar... Curtam um vídeo, façam essa gentileza para mim, lá enquanto eu ligo o ar-condicionado aqui. Que um calor na Flórida gigantesco. Bom, o que eu ia dizer a vocês? Quando eu falo que o Brasil tem que se aproximar mais das nações democráticas do que da China, eu não estou falando aqui, não é um argumento vazio, não é uma figura de linguagem. A aproximação do Brasil com a China, não só por conta do governo Lula, mas em todas as esferas, tem sido um negócio notável. E é óbvio que os americanos estão vendo isso. Para explicar esse ponto, eu quero trazer aqui 2 matérias. Duas importantes. A primeira é essa da Raquel... Porra, como é que se lê um troço desse? Derevec, da Gazeta do Povo. A associação exige que a STF divulgue termos de acordo com a Suprema Corte Chinesa. Após o Supremo Tribunal Federal se recusar a divulgar os termos do último acordo firmado nos últimos meses com a Suprema Corte da China, isso não é um negócio de maluco, né? Não, imagina se o Brasil vai virar uma ditadura. Isso é uma loucura. Juristas e cidadãos se uniram esta semana para exigir transparência dos ministros brasileiros. Para isso, a Associação de Juristas Lexion, que é contrária ao autorismo do STF, divulgou um ofício dirigido ao STF e ao Superior Tribunal de Justiça. O documento exige divulgação imediata e integral de todos os pactos celebrados com a corte chinesa. Puta merda, a gente está celebrando pacto com a corte da ditadura chinesa, velho. Quando é que vocês vão acordar? Aqui, para você que talvez não tenha acompanhado, ele está fazendo referência a uma parceria de cooperação de informações de uso de tecnologia, sobretudo inteligência artificial, entre o STF
e a Suprema Corte da China. E ninguém sabe quais são os termos dessa parceria, é secreta. E é isso que os caras do Lexon, né, os juristas do Lexon, estão reclamando. Mas o que a gente sabe? A gente não sabe os termos do acordo. O que a gente sabe? Eu vou continuar lendo a reportagem. Desde o ano passado, o Noticiário Nacional vem cobrindo o estreitamento de relações entre as cúpulas judiciárias brasileira e chinesa, sem especificar os objetos dos entendimentos, aponta o Lexon. Segundo a associação, o que se sabe, e eu vou fazer aqui, vou falar um negócio. Uma das coisas que o secretário Bessent perguntou a gente quando nós estávamos falando sobre o Brasil era qual é o dedo da China nessa história. E eu não conhecia, eu não conheço tudo, eu não conhecia esse assunto. Segundo a associação, diz o texto, o que se sabe é que o ministro Herman Benjamin, do STJ, afirmou durante a assinatura do acordo em abril deste ano que o termo de cooperação é um casamento entre duas instituições muito parecidas. Olha o sincericídio. E que o vice-presidente da Suprema Corte da China, He Xiaorong, também citou que, abre aspas, os dois lados compartilham muitas semelhanças e ideias idênticas. Eu não estou inventando isso, eu estou lendo um teleprompter do texto exato. Porque se isso não acender um alerta vermelho na sua cabeça, eu não sei mais o que vai. Nós temos um ministro do STJ afirmando que essa parceria é um casamento entre duas instituições muito parecidas. E o cara da China, o vice-presidente do STF chinês, dizendo que eles e o STF brasileiro compartilham, têm muitas semelhanças e ideias idênticas. Não estou falando aqui de Suprema Corte dos Estados Unidos ou do Reino Unido, né? A Suprema Corte do qual o STF está falando é a da China. China, país governado por mão de ferro, um partido único, notoriamente conhecido pela repressão política, pela censura e pelo desaparecimento das pessoas que discordam do regime, de fato idêntico ao Brasil. Agora, o que dá para se esperar quando o ministro Gilmar Mendes, o decano, diz que todos são admiradores do regime chinês? Os caras estão deixando evidente que o alinhamento deles com a ditadura chinesa e eu ainda é real. E eu ainda tenho que ouvir a Andresa Matais no Metrópolis dizer que o Brasil não é ditadura. A confissão de que o STF está alinhado com a Suprema Corte da China veio do próprio judiciário, não é o Paulo Figueiredo falando. Os caras apoiam banimento de redes sociais que não cumprem as exigências de censura do regime, ambos apoiam também a perseguição e repressão política contra e acordar, porque esse desgraçado, quando fica acreditando na CLT, quando fica acreditando em carteira de trabalho, quando fica acreditando em interferência estatal na economia, quando fica acreditando em interferência estatal na liberdade de expressão, na liberdade religiosa, esse merda de parente que deveria acordar para ontem, amanhã vai virar para você. Quando tudo estiver numa merda, ele vai virar para você e falar assim: puxa, eu tinha que ter te conhecido antes, que triste. Gente, o meu parente eu tenho um assim, viu? Que infelizmente é do lado da esquerda. E não toma vinho, não, nem toma uísque, toma cerveja mesmo. E insiste em dizer que o Lula tá bem, que o Trump está passando a soberania do Brasil, sem entender, na verdade, que nós estamos aqui hoje, que hoje eu estou falando sobre isso com vocês, por causa dos meus sobrinhos, por causa da minha mãe, por causa dos meus filhos, dos meus netos, essa geração que vem aí a seguir. Porque eu não quero que eles sofram o que muita gente na Venezuela está sofrendo, em Cuba está sofrendo. E se a gente reparar, se nada for feito agora, a gente vai chegar até muito pior que a Venezuela, gente. Por isso que é momento de oração. Eu sempre friso aqui e bato sempre nessa tecla. O momento é de oração. Clamar a Deus pelo nosso amado Brasil, pelo nosso amado presidente Bolsonaro, pelos presos do 8 de janeiro. Principalmente, clamar a Deus para que ele venha fazer algo na cabeça desses senadores, desses deputados, para que realmente eles façam o que eles foram feitos e eleitos para fazer, representar o povo brasileiro,